Nós vamos conversar com o Lorival Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo Lorival Souza. É um prazer recebê-lo aqui. Boa Inicialmente, Lorival, conta pra gente qual o comportamento mais adequado que se pode ter no momento de pandemia, no momento de crise financeira. Boa tarde, Lorival. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a quem nos assiste. Bem, o momento agora é de economizar. Economizar, de aproveitar essa austeridade que a crise impõe, né, o problema decorrido durante esse ano impõe, para rever como você, de fato, está gastando seu dinheiro, porque muitas pessoas não fazem isso em momentos onde a economia vai bem. Então, nesse momento em que surge essa necessidade, é também uma oportunidade para quem sofreu algum tipo de restrição financeira, rever os seus gastos e trabalhar mais no sentido de conseguir economizar mais um pouco. Porque em que pese está havendo a recuperação da economia, mas não são todos os setores que ainda estão plenamente recuperados. Então é importante ter algum tipo de reserva. O trabalhador, nós estamos aí numa semana que antecede o trabalhador, comércio especificamente, da indústria. O limite para recebimento da primeira parcela é 30 de novembro. Então as pessoas vão estar aí com dinheiro extra. O que as pessoas devem fazer? Qual o seu conselho? O que se aconselha a essas pessoas? Sair comprando, logo garantindo peru, o presente, ou a pessoa deve ser pé no chão, mais firme com relação a essas gastanças? Bem, esse é o momento, Oswaldo, para que as pessoas ajustem o seu padrão de vida. Elas têm que entender que não é receita igual a despesa. Daquilo que elas ganham, elas precisam necessariamente, imediatamente, poupar alguma coisa e só daí gastar com o que elas normalmente gastariam. Só que nós não estamos em um período como os outros. Então é necessário que você evite alguns gastos ou melhore. Economize no presente que normalmente você dá. Reveja como é que vai ser a sua programação de fim de ano, é época de muito presente, época de confraternização, né? Mas o tempo não está para gastança. É importante porque, como eu falei agora há pouco, nós não sabemos o que pode acontecer lá na frente, se alguns setores vão demorar um pouco mais para ficarem economicamente restaurados, restabelecidos e a renda das pessoas voltarem aos patamares normal, né? Correto. Lorival, desculpe te interromper, mas é aquelas Fique à pessoas que têm restrição financeira, que estão em débito com o banco, que estão em débito com o cartão de crédito, que é um dos grandes vilões, né, do brasileiro, de contas do brasileiro. O que ele deve fazer? Deve priorizar essas contas para começar um ano com um saldo positivo? Sim, a melhor coisa é você não estar endividado, né? Especialmente agora com essas dificuldades financeiras, as ofertas de você quitar as dívidas vão estar aparecendo. Só que é necessário também você assumir um compromisso que você possa pagar. Então, você analise as suas contas, é o que se aconselha, veja o que efetivamente você dispõe para fazer uma renegociação de dívida, né? E, se possível, quitar essa dívida e faça agora. É importante com que você não deixe com que essa dívida continue crescendo, né? Porque os juros das dívidas sempre fazem com que ela cresça sempre mais rápido do que a renda. Então, é importante começar o ano de cabeça tranquila, porque paz não tem preço. Lorival, nós sabemos que o brasileiro não tem muito esse perfil de fazer economia, de fazer investimentos, de colocar o dinheiro numa aplicação, na caderneta de poupança. O brasileiro não tem esse perfil, quando chega no final de ano, de se preocupar muito com as contas, vão lá pelos estímulos visuais, pelas tentações, pelas promoções, pela a Black Friday que nós estamos vivendo. Você acha que esse comportamento é um comportamento que esse ano pode ser diferente? Olha, como eu falei há pouco, esse ano de necessidade pode ser uma oportunidade para muita gente rever como se comporta com dinheiro. Porque só numa situação dessa, que a pessoa está de fato sofrendo uma restrição, é que ela pensa, que ela pode avaliar se efetivamente ela já gastava bem o dinheiro dela. Se era uma pessoa controlada. Infelizmente, o brasileiro não faz isso. O brasileiro gosta de se endividar, de utilizar muito cartão de crédito e acaba tendo um padrão de vida abaixo do que ele poderia ter se ele fosse financeiramente mais organizado, se ele fosse previdente. Oswaldo, uma pergunta que nós, educadores financeiros, fazemos muito é o seguinte: por quanto tempo você conseguiria se manter se você parasse de trabalhar hoje? Essa crise que nós tivemos esse ano serviu para mostrar isso. Muitas pessoas tiveram, ainda que saudáveis, ainda enfim, que tivessem tudo para trabalhar, tiveram que fechar seus negócios
por causa das restrições. Então, muita gente... E que ainda não passaram, que podem ser que ainda retomadas. teve comércio que conseguiu ajustar um pouquinho e conseguiu sobreviver, teve gente que fechou e não sabe quando vai voltar, né? Então, isso pode acontecer tanto numa escala maior, como foi a questão da pandemia esse ano, mas também pode acontecer particularmente falando, a pessoa pode se adoentar, pode se acidentar, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é importante que as pessoas comecem a ter essa consciência de que poupar é uma coisa importante, não apenas para uma viagem, um sonho que a pessoa deseja realizar, mas também para esses reveses que sempre acontecem. Lorival, hoje a gente viu uma notícia, um estudo que mostra que esse ano o Natal vai ser de lembrancinhas, né? Não daquele grande presente. Tem gente que às vezes é muito generoso, pela generosidade mesmo ou pela necessidade, costuma presentear a pessoa querida, o filho, a filha, a esposa, a mãe, com presentes com um valor econômico muito alto, né? Esse ano vai ser o final de ano, o Natal de lembrancinhas. Você já conhece algum estudo de quanto mais ou menos o brasileiro pretende gastar esse ano com essas lembrancinhas? Ou qual é o recomendável? O recomendável é usar a criatividade, né? É sempre possível você não abrir mão dessa agenda de fim de ano, seja as confraternizações, as festas em família, mas há muitas formas de você economizar. Uma delas é você pesquisar também. Às vezes as pessoas compram na primeira loja que elas entram, mas não fazem uma pesquisa. Será que não valeria a pena pesquisar alguns dias, comprar às vezes até mais barato pela internet, esperar chegar? Ou seja, com antecedência você consegue gerenciar esses gastos, né? E fica menos sujeito a estourar o seu orçamento. Agora imagine se todo mundo for atrás de presente na véspera, quando os preços estão mais altos, onde você não se vê capaz de escolher entre muitas opções, você vai estar mais sujeito a erros. Então, a hora de começar a organizar as festas e os presentes é agora, né? Pesquisar bastante, não comprar no mesmo dia que você está pesquisando, para você ponderar melhor e assim fazer um gasto muito mais organizado, né? Um gasto que caiba no seu bolso, né? E entender que estamos vivendo um período de restrições, não é vergonha para ninguém abrir mão de coisas que você fazia antes, né? O inteligente é você dançar conforme a música e não se endividar para passar um ano tendo uma qualidade de vida terrível, né? Quando você poderia ter feito algo diferente que impactaria positivamente todo o seu ano. Tem algumas pessoas aí, alguns empreendedores, empreendedoras, que tiveram uma gordurinha financeira que ajudaram a passar esse momento da pandemia. Há alguns trabalhadores não tiveram, né, a mesma sorte, uns foram demitidos, outros tiveram aí uma redução salarial, outros foram mandados temporariamente para casa, depois retornaram. As pessoas que vão ter direito ao 13º, eles deveriam guardar pelo menos quantos por cento do 13º, Lorival? Olha, é recomendável que guardem no mínimo 10%. Né? Porque também não dá, a gente não pode recomendar que se economize muito, porque a gente sabe que tem coisa que você não consegue cortar. Mas se você tiver essa iniciativa de logo que o seu dinheiro entrar, você guardar logo aqueles 10% e evitar deixar para economizar somente aquilo que você sobrou, você com certeza vai conseguir guardar esse dinheirinho e aplicá-lo futuramente em alguma coisa que seja mais necessária, né? Mas é importante que se comece a poupar alguma coisa. Eu sei que nem todo mundo consegue poupar 10%, porque afinal de contas não tem esse hábito. Mas o hábito mas iniciar isso, né? Você efetivamente começar a poupar, já vai fazer a diferença. E pouco a pouco as pessoas vão poupando cada vez mais e assim vão conseguir bons níveis de poupança. Mas o importante é começar. É importante terminar esse ano fazendo uma resolução, né? Aproveitando essa experiência que o ano trouxe para começar o ano se comportando de maneira diferente. Lorival, muito obrigado pelas informações, pelas explicações e pelos conselhos. Eu que agradeço.